convite para o nosso escritório aqui em São Paulo. Hoje nós faremos o terceiro encontro sobre transplante capilar na Turquia. O nosso convidado Renan é de São Bernardo de Campo, né? Isso. É de São Paulo. Então, inclusive, nós temos muitos gente seguindo nossos grupos, estamos em contato no WhatsApp. A Jéssica ajuda bastante também para mim nessa organização de esses outras pessoas interessadas, né? Aí a gente viu que tem um assunto muito importante na questão de como que é lá a Turquia, como que viagem, como que hotel, quem que vai me buscar no aeroporto, o que eu vou comer lá, além das muitas outras dúvidas e perguntas sobre a cirurgia, que também é um assunto literalmente delicado e também bem profissional, e também exige muitos certificados, muitos estudos, muitas experiências. Mas muitas dúvidas que a gente recebe, talvez a gente é uma agência de turismo por esse motivo, mas muitas perguntas e dúvidas ficam sempre focadas na parte de como é que está lá, como é que é a vida na Turquia, se é que é seguro, se é que é tranquilo, se é que dá eu mesmo virar sozinho na Turquia, em Istambul, para fazer essa cirurgia. Então a gente achou ideal fazermos esses tipos de encontros mensalmente em outras cidades do Brasil, também não é só em São Paulo. Agora esses primeiros 3 foram realizados aqui em São Paulo, no nosso escritório. Mas daqui para frente a gente quer visitar as outras cidades onde tem pessoas que já foram, fizeram e já estão prontos para aparecer na tela para mostrar que já está dando resultado essa cirurgia. Então por isso a gente tem essa intenção de chegar a outras cidades também. Mas agora Renan acabou de voltar, foi dia 30 de dezembro que você fez. Isso. Renan viajou com sua esposa, também ficou só em Istambul. E neste caso a gente pediu o Renan transmitir essa experiência para nossos seguidores, também nossos solicitantes, né? E pessoas que interessadas. Então aí neste caso convidamos Renan. Muito obrigado, Renan, por ter aceitado esse convite e também chegar a falar um pouco da sua experiência, como que foi. Beleza. Pessoal, tudo bem? Bom, eu tenho 34 anos, faço 35 agora em junho, dia 15 de junho. E meu pai é careca, né? O meu irmão ele é 7 anos mais velho que eu e ele é zerado. Eu já tomo finasterida há bastante tempo, minoxidil direto, mas não tem jeito, né? A natureza vai empurrando o caminho que é normal. Eu comecei a pesquisar no meio do ano passado, eu cheguei a fazer alguns orçamentos aqui no Brasil também, mas é muito caro aqui, vi orçamento de 40 mil, 50 mil, 60 mil, vi de 10 mil também. Só que quando o pessoal mostrava assim, fotos de resultados, eu não gostava muito, assim, eu achava que não era muito legal. Outra coisa que é muito comum, por exemplo, eu fiz aqui e a coroa, né? Aqui no Brasil eles querem fazer uma cirurgia, aí depois você recupera, aí você vai fazer a outra aqui. Então você paga 30 mil 2 vezes, não dá, não tem esse dinheiro, né? Bom, aí depois eu comecei a ver que tem na Turquia esse processo, tem no Brasil, tem na Índia também. E comecei a ver que muito médico brasileiro vai fazer pós-graduação na Turquia. Porque como eles fazem muito, eles acabaram se aperfeiçoando e tal. Aí comecei a pesquisar, mas não tive confiança de fechar direto com nenhuma clínica de lá, sem ter algum contato daqui. Por quê? Porque não, é uma coisa que envolve sua saúde e tal, então você fica meio assim, né? Aí fiz contato com o Ali, ele é bastante receptivo, eles não são chatos, eles não ficam enchendo o saco, fecha o pacote, então dá tempo de você decidir com calma, você faz seu planejamento. Eu já viajo muito a trabalho, então sei que é uma viagem para fora, você tem que planejar uma coisa legal, né? E a experiência é muito boa, assim. Eles são muito profissionais, inclusive a minha viagem foi assim. Eu fui no domingo de manhãzinha aqui, saí de São Paulo, cheguei lá domingo à noite. E a ideia era fazer a cirurgia na segunda, fazer um acompanhamento na terça, lavagem acho que na quarta e voltar já depois. Aí eu fiquei até domingo com a minha esposa, porque a gente já queria viajar, fazer um turismo mesmo, já aproveitamos.
pegaram a gente no aeroporto, hotel muito bacana, levam para a clínica, você almoça na clínica, a clínica é muito bacana, não sei se é a mesma, só com aquela, isso. Mas é muito profissional, assim, é coisa que se você for ver assim, pro padrão do Brasil, seria uma coisa de um nível bem bacana mesmo, assim, sabe? Você almoça, você passa o dia lá, se você não fala inglês, tem tradução, uma tradutora brasileira que ela não faz só o papel de tradução, tá? Também é uma outra coisa que eu também acabei não te falando, mas também eu acho que surpreende legal, assim. Aqui chama a Jéssica também lá, moça, né? Não é só o papel de traduzir e falar como é que você quer o desenho da sua cabeça, ela te dá uma assessoria. Então, você não fala o idioma, é um idioma difícil, não é comum. Ela dá toda uma assessoria para você em questões pessoais também. Onde é que eu troco um dinheiro mais barato? Pra vocês terem uma ideia, a gente ficou depois desses dias a turismo. Ela levou eu e minha esposa para conhecer lá, né? Passou em alguns pontos disso. Então é uma coisa muito profissional. E os caras são muito bons. Por que são bons? Porque fazem pra caramba, como tudo, né? Repetição leva à perfeição. Então, eu falo a verdade, assim, eu nunca tive esse medo que o pessoal tem, às vezes, por ser um país com influência de questões árabes, nunca tive essa preocupação, até porque eu já fui pro Irã, cara. Então, não tinha essa preocupação, que acho que o ambiente é muito mais tenso. É super seguro, fala a verdade, é muito mais seguro que o Brasil. Se a gente está acostumado com o Brasil, lá vai dar muito mais certo. Aqui, a gente que é malandro, né? Porque a gente não está acostumado com um ambiente onde todo mundo confia em todo mundo. Ruas limpas, jardins lindos. Por exemplo, eu sou louco por história, né? Eu e minha esposa, a gente gosta de viajar. Você está em Constantinopla, cara. Só por aí você já vale a viagem, né? Então acho que vale muito a pena. Quem quer ir de repente, muita gente depois perguntou no WhatsApp, eu queria ir passar uns dias de viagem. Não é um pós-operatório, porque na verdade, você pensa em cirurgia, mas não é como se fosse uma coisa que você vai fazer um corte e que vão abrir, e que você vai ficar sedado. Esse procedimento ele está mais, para a nossa realidade, fazendo um paralelo, é como se fosse você ir ao podólogo. Não é uma coisa super invasiva. Como você ir ao podólogo e no podólogo você não vai ao podólogo. Você não precisa, é um profissional de estética. A mesma coisa lá. Tudo muito limpo, muito organizado. Cara, não tem o que falar. É redondinho. Pode ir que vai tranquilo. Sem contar que é o seguinte. Por exemplo, se alguém for levar a esposa, a namorada, não vai sair mais barato do que fazer aqui, tá? Aqui você vai achar lugar que sai mais barato. Porque lá tem uma experiência cultural. Então, foi o que a gente buscou. Eu não queria só pegar minhas férias para ficar de molho de cirurgia. Eu queria conhecer um outro lugar. Então, vale muito a pena. Se você for sozinho, além da experiência cultural, vale a pena financeiramente. Ainda mais agora que o dólar caiu. Algumas dicas que eu dou que, de repente... Calma, você avançou muito. Então tá bom. Tem que falar um pouco como que foi o primeiro momento da cirurgia. Você chegou, levaram para a clínica. Então tá. Aí como que foi esse procedimento, primeira etapa aí, antes de cirurgia, na verdade? Beleza, então... Avaliaram, já fizemos a avaliação antes de você viajar, já comentamos para você uma previsão de folículos que serão transplantados. Sim. Aí sua experiência localmente na clínica, chegou. Sim. E o que foi lá? Então vou falar desde da chegada no aeroporto e tal. Então, você chega, demora um pouco para desembarcar, tá? Eles são bem criteriosos ali na imigração, bem chatinho, demora, tá? Necessitou mostrar aquele botinho que a gente entregou para você? Não precisei, mas eles são bem rigorosos, bem criteriosos e demora. Neste momento a gente tem uma experiência, o voo de São Paulo para Istambul é um pouco mais rígido aí. No caso, 2, 3 voos de Turkish Airlines que chega para Istambul é mais investigado do que um outro voo normal. Em princípio, da saída de São Paulo para Istambul encontramos muito cocaína, que aqui no Brasil é um pouco mais barato, lá é mais valorizada. Então tem bastante gente tentando aproveitar a viagem que fez para o Brasil, na volta tentando levar umas lembrancinhas, né? Então por isso, essa investigação de Turkish Airlines na chegada para Istambul é muito demorada. Em princípio fazem com as cães, aí os cães que levados, toda mala cheirada e depois que passa. Então esse é um ponto que a gente está enfrentando dificuldades,
temos que deixar bem claro que você tem que saber tudo perfeitamente sobre a sua mala, o que tem. Será que tem alguma coisa, qualquer coisa ali, não é só cocaína, maconha, de repente no Brasil é comum. Eu estou falando isso porque estamos ficando com medo de alguém já não importar, porque enfim tem uma diferença, não é cocaína, é verdade, mas é maconha que ela é proibido, vai deixar prisão mesmo, direto. Então esse tipo de assuntos, de repente é bom a gente ressaltar bem claro, para que a pessoa não tenha uma experiência ruim já na chegada. Inclusive a gente entrega um voucher de nossa agência e colocando também como empresa da clínica, né? Aí no voucher tudo vai ser bem claramente declarado. Esse passageiro vai indo para fazer uma viagem de cultura e também de cirurgia. Então, no caso de necessitar alguma investigação já na alfândega, este documento é uma referência boa para nossos passageiros, que pode mostrar para o policial dizendo, olha, nosso objetivo é isso, não temos outro motivo, nada. Então é isso, né? Demora um pouquinho, depois desembarcou, vai ter alguém com a plaquinha lá, te leva até a van. Não é uma Brasília, não é uma Kombi velha, os caras têm uma van super legal, assim, sabe? Uhum. Depois levam até o hotel, eu não sei se é o mesmo sempre, mas eu fiquei em um hotel chamado Ramadá. Isso. É muito bom mesmo. Depois te deixa lá, fazem um check-in, você tá meio 12 horas de voo, né? É pesado, né? Depois combina seu horário para te buscar, pega você no hotel de manhã, te leva para lá, chegando lá você faz o acerto, normalmente tem que pagar lá para a clínica, aí eles te levam para uma outra área para fazer uma anamnese prévia, para ver o formato do seu rosto. Se você tiver foto de quando você estava com a cabeleira, é legal levar, né, para ver, porque tem cara que quer descer até aqui, nunca teve, né, nem na natureza ele não teve, né, o cara quer ter cabelo na testa. Então é legal levar para ficar como você era. Se puder já levar também hemograma completo, inclusive com HIV, hepatite, essas coisas, é bom já levar. Tem que levar, porque eu até falei para o amigo que eu trouxe, tem que levar, é bom levar. É bom levar, inclusive, e lá eles vão fazer também, tá? Lá eles vão tirar sangue para confirmar e para fazer o PRP. Se quiser depois eu falo também que é o PRP. Aí você vai, eles fazem o desenho, você olha se é esse desenho que você quer mesmo, tal, né? Tendo aquela consciência, quanto mais você descer, mais vai ter que tirar. Se você já não tiver uma área doadora muito boa, vai ficar falhado, então tem que ter essa consciência dessas coisas. E aí começa o procedimento, né? Já falo também ou já você quer... Aí aquele momento já passou para a área de sala de cirurgia. Já foi para sala de cirurgia. Anestesia, é super bacana. E a maior parte das dúvidas é anestesia. Doeu? Dói sim, não tem história, dói. Mas injeção? Dói de injeção? Dói porque é muito sensível, né? Então assim, tem dois nervos que passam aqui e esses dois nervos precisam ser desligados para você poder acessar. E dói muito. Então, só que vai doer se você fizer lá, vai doer se você fizer aqui, vai doer se você fizer em qualquer lugar. Não existe esse negócio de anestesia sem dor, o pessoal fala. Eles têm lá, o negócio é super avançado, como se fosse um revolvinho, que ele puxa uma carguinha e aperta, puxa uma carguinha e aperta. Mas dói, vai doer. Só que, à medida em que vai passando, então as primeiras você pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui? Depois você sente vontade de xingar seu DNA, do seu pai, da sua mãe, que um dia te passaram essa careca. Depois você já não sente mais. E aí vai tranquilo, pode ficar com seu foninho de ouvido, ouvindo sua música. O médico passa, que é legal também, né? Essa clínica tem médico. Tem algumas na Turquia que não tem médico. Não que seja um procedimento sério, mas, cara, você pode cair a pressão lá, e aí tem tensão. O maior medo é contra a clínica mesmo. Eu estou pesquisando muito. Tem quase um ano que eu estou pesquisando já e estou tendo várias clínicas, né? Então, por isso que tenho muito receio de ir para lá, às vezes chegar para cá, gastar um monte de ir para lá e falar não deu certo. Então tem que dar muito receio, porque é muita confiança mesmo. Então, por isso que eu vim aqui para... eu vim aqui antes também, não tinha, acho que você não fazia ainda esse esquema, mas eu vim conhecer também. Né? Sabe uma coisa que eu achei legal também? A gente fechou e eu falei, tá bom, quando eu pago? Ele falou, não, você paga só lá. Isso é bem legal. Isso é bem legal porque te dá mais confiança. Sabe, né, que tem muito golpe por aí e tal.
Então, as anestesias vão doer, passa 1 minuto e pouco, você já não sente mais. E elas são oleosas, ou seja, esse óleo ele vai se espalhando e ele vai desligando tudo, assim, né? Só que você fica normal, cara, você não fica grogue, você fica tranquilão. E aí eles vão fazendo, né? Primeira parte, depois que marcaram onde você vai querer, tiram, fazem a retirada, aí para no intervalo para o almoço. Não pode demorar muito, porque depois que o folículo foi extraído, ele não pode ficar muito tempo fora da pele, né? Aí você come meio rapidinho ali. Aliás, não come muito no café da manhã, que embora seja um baita de um café no hotel, vai fazer uma cirurgia, cara. Então, não pode vacilar, né? Teve um rapaz que estava fazendo no mesmo dia que eu lá, que ele detonou, aí ele já estava no carro e estava passando mal. Então, você imagina, né? Vomitou, né? Acho que não chegou a vomitar, mas ficou assim, tô me sentindo meio mal. Acho que um pouco de ansiedade também. Então, aí, a partir da tarde, eles vêm e vão colocar. Você vai embora, não pode fazer grandes estripulias, não vai meter a mão, não vai lavar, é tranquilaço, assim. É bem tranquilo. Aqui você vai no médico, o cara já te põe o medo, né? Não, que na cirurgia vai ter aqui um cardiologista, aqui um outro cara, se precisar botar sua perna já está aqui também. Então você fica com medo, né? Cara, não é isso. Não é isso. É bem mais tranquilo, é uma coisa superficial. Entendi. Aí no caso de sua cirurgia demorou quanto tempo? Foi rápida. Inclusive, Daniel, se consegue pegar um pouco de imagens da situação, agora completou um mês? Não, fez segunda-feira, vai fazer 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas. Vai ter o tradutor em português, que vai te dar todo o suporte. Também não tem crise, assim. Nós temos a Jéssica, trabalha em nosso escritório em São Paulo, que presencial muita. Como você fez lá? Cara, assim, daqui você pegou lá? Não, cara, nem usava celular, assim, nunca, eu viajo muito a trabalho pro exterior, né? Mas eu já tô habituada só, quando eu tô no ambiente da internet eu uso, falo com o familiar, quando não tem Wi-Fi eu falo, sai caro, né? Sai caro, mas se quiser o cabelo falhado aqui e tal, cara, sua falha vai ficar maior, não tem jeito, né? Se tiver bastante cabelo aqui atrás, vixi, pode Então esse é um ponto também muito tempo, foram 6 horas. 6 horas. Entre tirar, almoçar e colocar. Mas o do Zé, que fez também no mesmo dia que eu acho que foram umas 10 horas. 10 horas. Ele tinha dá pra ver bem claramente o desenho, né? Uhum. De onde eu não tenho e onde eu tinha. Então acabou sendo um pouco mais rápido. O Zé foi mais longo. Mas a minha foi feito 6 horas. Zé é do Rio de Janeiro. Ele é marineiro, também fez no mesmo dia com Renan. Aí a clínica tinha outros pacientes de outros países? Sim, porque na verdade o Hair Center of Turkey é uma clínica que fica dentro de um andar que tem várias clínicas de rinoplastia, para mulher que vai colocar prótese de silicone e tal. Então ela é uma dessas que fica como se fosse um complexo de clínicas num andar de um prédio comercial. Então ela é uma dessas que está lá. Você vai ficar numa dessas, mas é super bonita, super moderna, sabe? Cara, não tem o que falar. Não tem o que falar, inclusive, porque é o seguinte, eu acho que eles não tinham obrigação nenhuma de ficar andando com a gente pela cidade. Não tinha obrigação nenhuma de... eu falei, pô, queria levar minha esposa, dá pra me colocar no quarto duplo? Me colocaram. É uma coisa que flui fácil, não é aquela coisa assim que, mas isso aí depois... Não, enche o saco, né, quando é assim. Então, bem fácil, bem tranquilo, assim. Aí esse clínica fica também bem perto do aeroporto, né? Aí você fica nessa etapa, nesse hotel que fica próximo de clínica. Sim. Na verdade, pra gente acabou não fazendo muita... deixa eu contar outra coisa que eu achei legal pra caramba. Também esqueci de falar que eu achei legal que você fez. A gente não voltou na quarta-feira. A gente voltou depois no domingo. Nós ficamos mais uns dias em objetivo de turismo. E nós escolhemos um outro hotel, numa outra região para os outros dias, porque era mais perto dos pontos turísticos que a gente queria visitar, Mesquita Azul, coisa e tal, né? Eles foram até lá, que era bem mais longe do que o hotel, nos pegaram e nos levaram no último dia de volta para o hotel. Então, assim, eu achei também legal, não me cobraram a mais por isso. Não falaram assim, porque a quilometragem é maior, aqui você
certamente, se fosse no Brasil isso aí, você iria pagar. Então eu percebi que há uma preocupação com a sua experiência. Que você fale bem da experiência que você teve. Não é só com a cirurgia, que eu acho que é uma coisa legal. Aí, primeiro dia finalizou, 6 horas de sentado, deitado, como que ficou? Então, não, é deitado. Tem gente que fala assim, não dá pra anestesiar, tal. Não é legal que você anestesie. Eu vou explicar por quê. Eles vão fazendo, e vira e mexe, por exemplo, você deu vontade de ir no banheiro. Aí você passa, você olhou ali no espelho. Dá uma olhadinha como é que tá ficando. Porque, o que acontece? Quando eles fazem a marca, é uma marca grossa, como se fosse um lápis de olho de mulher, né? Ou seja, se você colocar um fio mais para cá, pode dar muita diferença, porque na verdade você queria que colocasse mais rente a esse lado da linha, e era uma linha grossa e colocou mais aqui. Então o fato de você estar acordado, possibilita que você fale, não, eu quero mais assim. Que é uma coisa que, se você tiver apagado, você acordou, tá lá e já era, você tem que ficar com aquilo, né? Claro que é melhor que careca, mas às vezes não tá do jeito que você queria, né? Então eu acho que vale a pena. E muita gente pensa assim também, não demora, não é entediante, não, passa rápido. Primeiro que você tá com a adrenalina ali, coisa e tal. E segundo que você tá aqui, eles pedem, vira um pouquinho, vira pra lá, faz tal coisa. Então não é entediante. A parte que demorou mais, em termos de percepção, foi aqui, mas aí eu tava deitado, ouvindo minha música, olho fechado, tranquilo. E aí sua esposa, ao mesmo tempo, ficou na clínica com você acompanhando? Não, ela ficou no hotel, vai ficar chato pra ela, né? Aí ela ficou lá, tem um shopping em frente ao hotel, caso seja aquele mesmo, né? Então, tem uma série de opções de refeição, por exemplo, eu comprei umas 4 blusas lá que são de excelente qualidade, bem mais barato que a nossa, até porque a moeda está desvalorizada, então dá para trazer as moambas também. Também a minha mulher ficou lá. Engraçado, hoje em dia lira turca invertou diante de real. 3 anos atrás, R$1 na área de 1 lira valia R$1,30 de real. Agora está convertido quase R$1. Está valendo 1 lira e 40 centavos de lira. Então, literalmente invertido. Então, isso favoreceu também para o brasileiro ao fazer essa viagem para a Turquia. Porque a Turquia, você testemunhou melhor, também pode transmitir, é um país de indústria de textil, todos os setores na verdade. Inclusive, a nossa agência atende também os empresários que fazem viagens a missão comercial, né, para feiras de turismo, feiras de negócios, feiras de várias atividades que Istambul nesse sentido é capital, porque engraçado, o europeu, como está perto de Turquia, já está sabendo muito mais do que de América Latina. Então muitos negócios vêm para a América Latina, vêm através de intermediação de comerciantes europeus. Portugueses, nesse sentido, não tem como descartar espanhóis, franceses, italianos. Então, nessa chegada para a Turquia, aumenta muito a procura de brasileiros já fazerem também comércio com a Turquia, que também é um grande país de produção, fabricação de qualidade boa, não é só a área de textil, em vários setores. Inclusive, nós colocamos aqui na tela algumas cenas de Istambul, paisagens da Turquia toda, além de também fotos de cirurgia, porque isso, como você falou, também é uma cirurgia, só que também conta essa parte de viagem também, né? É uma viagem que talvez você vai fazer uma vez na vida. Sim, é assim, cara, eu acho que vale a pena. Se você já tá lá, estica mais uns 3, 4 dias, tem muita coisa para conhecer, o lugar é lindo, tem um monte de mesquita lá, né? Então eu não sei quantas vezes ao dia eles rezam, mas é muito bonito. Todos ao mesmo tempo fazendo as rezas lá. Cara, eu sou acredito em Deus, mas não tenho nenhuma religião, né? Mas eu falo, se existe uma forma de aproximação com Deus, é aquilo, porque é paz, é gostoso, é legal, sabe? É uma baita experiência. E aí, nessa primeira noite da cirurgia, você hospedou no hotel? Sentiu alguma aflição? Não, eu já tinha a anestesia levado aquele ainda negócio. funcionando? A anestesia estava forte?
Cara, era umas 7 da noite, eu já quase não sentia anestesia, mas não sentia dor nenhuma. O que você sente? Aqui atrás, um aquecimento, se fosse um calor, mas que não te impede de dormir. Ele é um incômodo, é uma sensação diferente, mas não dói, nem nada. Esse agora estamos vendo o seu vídeo já no primeiro dia ou segundo dia? Esse? Acho que foi segundo ou terceiro, seja. Inclusive nós vemos os resultados dessa clínica, já mesmo durante a operação, não vemos sangramento nada. Não, totalmente limpo, limpo. Mesmo no dia que foi tirar o curativo, estava totalmente limpo, assim. Tem algumas marquinhas de sangue, mas, cara, bem tranquilo, nada. Inclusive, a gente vê as comparações de outros vídeos compartilhados, né? E vemos muito esse sangramento. Acho que isso determina muito mão de obra de operador, né? Operador. Eu acho que a pessoa também, né? Porque se o cara toma uma simvastatina, ou toma uma aspirina constantemente lá, que é para afinamento de sangue, que tem problema de coração, o cara vai sangrar, cara. Não tem jeito, vai sangrar. Então é bom, por exemplo, se você toma, quem aqui usa minoxidil, uns 5 dias antes você tem que parar, porque ele é um vasodilatador. Se você vai fazer, seus vasos estão dilatados, vai sangrar. Quer ver uma outra coisa também que eu acho legal? Assim, às vezes o cara vai e faz uma economia boba, né? Então, ele pega aquela passagem aérea que é um pingadinho que para em 10 lugares. Qual que é o problema disso? Cara, 12 horas de voo já é bastante coisa. Você imagina 16, 17. Pra ir ainda que você tá empolgado e tal, você vai aguentar. E pra voltar? Você tá com a cirurgia, muda de pressão. Então eu recomendo, compra o voo da Turkish, vai direto, volta direto, você vai ser mais feliz. Você vai economizar, você vai gastar R$1.000 a mais na ida, 1.000 na volta, mas vai valer a pena. Turkish é uma companhia aérea, já ganhou o prêmio da melhor companhia aérea do mundo, então é super bacana. O negócio de interação lá, tem muita música, muito vídeo, muito jogo. O assento mesmo na econômica, é gostoso. Ótimo. E aí, segundo dia, voltaram para a clínica, que hora que voltaram? De manhã. De manhã, depois de café da manhã? Você combina o horário, né? Que vão te pegar e vão te levar. Eu optei pelo período da manhã para que a gente pudesse aproveitar o dia. Isso. Aí, nesse retorno, o que aconteceu? Foi a limpeza, né? Tirar aqui o curativo e fazer a limpeza apenas aqui da parte de trás. Aí no terceiro dia é que faz a limpeza da parte de cima, quando já começou a consolidar mais ali, né? Para não cair os fiozinhos. O médico também, nos 2 dias, ele te acompanha, vê como é que foi, como é que tá. Antes disso, eles vão perguntar tudo, né? Se você tem alergia a alguma coisa, procedimento normal. E é isso aí. É rápido, você volta pro hotel, eles te levam, te trazem, você aproveita seu dia para fazer outra coisa. Ótimo. Aí à tarde vocês aproveitaram mesmo ou você sentiu cansaço para descansar? Não, você saiu? Então, assim, o que eu fiz? No segundo dia, quando a gente voltou, a gente só deu uma volta ali e não andou muito, porque senão pode acontecer da anestesia descer e inchar o rosto. Então a gente andou um pouquinho, fomos no shopping, compramos umas coisas lá e tal. No terceiro dia a gente já andou mais, que aí teve a lavagem geral, né? E a consulta com o médico. Aí a gente já andou mais, fomos lá pro centro histórico, demos uma volta lá e já mudamos de hotel nesse dia. Nos levaram para outro hotel também. Que eu achei legal. E o outro hotel era do outro lado da cidade, cara. Isso. Aí durante esses 3 dias que ficou à toa lá, como é que ficou? Tá, a gente fez tudo que podia. A gente foi lá ver a medusa com a cabeça invertida lá, que tem que é um antigo reservatório d'água que tem por baixo da cidade, que você pode visitar. Fomos no Museu de História Natural lá. Sim. Tem muita coisa clássica de 3.000 anos, 4.000 anos, que é muito legal. Inclusive o sarcófago de Alexandre o Grande, quem gosta dessas coisas vai lá ver. Fomos na Mesquita Azul. Fomos aquela que tem em frente à Mesquita Azul, como é que chama? O Santa Sofia? Santa Sofia, Isso. Hagia Sophia, acho que é. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Isso aí é muito legal ouvir lá. A gente colocou para ele experimentar de novo, aí tá tocando agora abaixo. Toca o dia inteiro em várias regiões, é muito legal, muito bonito. A gente foi naquela Torre de Gálata. Torre de Gálata. Fizemos o passeio no Bósforo também. A gente foi no Gran Bazar,
Mesmo estava inverno em dezembro. Mas tava assim super frio, não. Dava pra com luva, com jaqueta e tal, mas dava pra andar. Cara, a gente fez muita coisa. E aí, depois dessa etapa, viagem, pegaram vocês, trazendo para o aeroporto. Pegaram, a gente combinamos o horário com a Nesses Jéssica. outros dias você sentiu necessidade de consulta? Fazer Não. alguma consulta? Não, porque é uma outra coisa que é legal. Você sai da clínica já com toda a medicação. Então você já sabe. Primeiro que no dia eles já te dão um antibiótico, assim, tiram sangue, depois te dão um antibiótico para a cirurgia. Já te dão um kit com a medicação, com um shampoo específico para transplantado. Se você for ver o preço depois lá desse shampoo, você vai ver como valeu a pena eles terem te dado. Toda a medicação. Hoje a gente não tem como levar dele, ele perdeu esse shampoo, colocou na mochila de mão, aí pegaram no aeroporto, então ele não conseguiu trazer de volta para casa. Então é bom colocar no despacho, né? Despacho. Eles dão todo o kit, aí, inclusive o remédio para dor. Aí todo dia, umas 3 vezes por dia, a Jéssica, caso seja ela que não esteja lá, vai te perguntar: e aí, tá tudo bem? Tá sentindo alguma dor? Tá com algum sintoma? Deu algum inchaço? Manda foto. Então, até hoje ela faz isso. Agora diminuiu, porque já vai fazer 2 meses. Então, isso, agora a gente está vendo que caiu bastante, né? Quanto tempo depois caiu? Assim, com uns 10 dias depois, as crostas caem, junto com as crostas já vão caindo uns fiozinhos. Um mês depois você está liso. Você tá com a marcação de onde foi feito, mas está liso. Com 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas, você começa a ver várias pontinhas pretas. Várias pontinhas pretas. Só que ele não nasce totalmente sincronizado, né? O que acontece? O cabelo tem 3 fases, né? Anágena, catágena e telógena. Então tem uma fase que é a fase que o cabelo está super forte, ele vai crescer por um período de uns 5 anos. Tem uma fase que é a fase catágena, que depois ele já, como se ele já tivesse saído da raiz profunda e ele está vindo para a superfície. Então, e tem uma fase que é a última, que é a telógena, que já era, assim, ele vai cair quando já tem um outro fio empurrando ele para cima. O que é o processo da calvície que a gente tem? Ó, já fui dermatologista pra caramba. A calvície é o seguinte: o próximo cabelo que nasce depois dessa fase, ele nasce cada vez mais fino. E aí chega uma fase que ele nem tem força mais para empurrar o anterior. Então quando cai, ele nasce só a penugem. Esse é o processo, chama miniaturização. Quando eles tiram o fio, eles não têm como saber em qual fase aquele fio está. Se ele está na catágena, na telógena. Então, você repara que eles não crescem ao mesmo tempo, nem parecido. Eu tenho um que já está com quase 2 centímetros aqui. E tem outros que ainda nem a pontinha nasceu. Eu vejo o poro, o furinho, de onde vai ter ali. Mas isso é normal, porque, segundo o médico lá, tudo quanto é vídeo no YouTube, com 4 meses que você já vê alguma diferença mais significativa. O resultado final é 1 ano, dependendo da pessoa. Se for uma pessoa que tem histórico de dificuldade de cicatrização, já tem cabelo fraco, sempre teve o cabelo fraco, cabelo fino, pode ser até 18 meses. Então é bem variado, bem particular. É isso, pode ir em dermatologista, eles vão te falar isso. Todos vão falar, que é a mesma coisa que falaram lá. Aí a sua situação agora já percebida, logo após de voltar para cá, já voltou ao trabalho? Sim, eu estava de férias, tipo, mais 1 semana de férias, aí voltei ao trabalho. Mas eu já tinha falado a todo mundo: ó, pessoal, vou voltar aqui que nem o Axl Rose aqui do Guns N' Roses, chacoalhando o cabelo aqui. E aí, no caso, o que aconteceu? Lá rasparam todo o cabelo? Raspa zero. Eu fui com o cabelo maior até para eles verem onde tinham as falhas. Raspa zero. Eu já raspei 2 vezes, aqui ao lado, aqui atrás e aqui em cima. Porque aqui atrás meu sempre cresceu muito rápido, né? Dos lados. Então eu já raspei. Aí, agora que parece que está nivelando, aí eu vou deixar para ver o que vai dar. Entendi. Então aí em logo já os sinais de cirurgia já passou, não tem mais como aparecer. Sim, eu acho que não dá nem pra ver nada. Aqui da minha pode pegar essas imagens boas aí, da parte da nuca e também parte da... Agora, depois. Mas é o problema. Se a pessoa já tem assim o cabelo falhado aqui e tal, cara, sua falha vai ficar maior, não tem jeito, né? Se tiver bastante cabelo aqui atrás,
Pode ir. Então, nesse é um ponto também muito engraçado. A gente encontra muitas vezes a solicitação de pessoas perguntando direto o número de folículos que serão transplantados. Aí parece uma concorrência entre clínicas da Turquia. Aí uma promete 5 mil, outra promete 6 mil, outra promete 8 mil. Ainda a gente não recebeu a foto de pessoas serem disponíveis mesmo para fazer isso, porque nesse momento é uma engenharia estética que vai ter que estar funcionando, né? Aí não adianta só prometer e fazer 6 mil folículos de transplante daqui para cá, porque se levantar tudo daqui, colocando à frente, vai atrás ficar careca. Que nem o Ronaldinho na Copa lá, né? O cascão lá, né? Então por isso eu acho que é bom a gente fazer as avaliações corretas conforme as fotos que pessoas enviam para a gente. Então não tem lógica ir atrás de número maior de transplante. Acho que o número correto é por pessoa. Até porque, por exemplo, tem uma médica que ela é super famosa por fazer transplante. Ela chama a doutora Marisa Muricy. Só que é 50 mil um transplante dela de uma área. Ela fez do Luciano, sabe, Zezé de Camargo e Luciano? Ela é boa? Ela é boa. Só que uma consulta custa R$1.000. Só por aí você já tem a ideia. O que eu fiz? Quando eu voltei, eu paguei os R$1.000 e fui na consulta com ela lá. Primeiro, para ver se estava legal, não falei onde eu tinha feito, falei, eu fiz um transplante, só que é distante, eu queria que você desse uma olhada, e perguntei, sabe o que ela falou? Primeiro, transplante perfeito, porque ela não encontrou naquele equipamento que é tipo uma lupa lá, nem a marca das agulhas das agulhas da anestesia, que normalmente fica bem evidente porque fica hematoma, nem ficou hematoma, isso já é uma coisa boa. E ela falou que o que dá densidade é se você tiver bastante folículo que tem 2, 3, 4, 5 fios. Não é a quantidade de folículos, no final é a quantidade de fios. Então às vezes o cara implanta 5 mil folículos, mas ele tem um cabelo muito fino e aqui atrás só tem unidade de 1. Ele não vai ter muita densidade, porque ele provavelmente nunca teve muita densidade. É que aí a gente tem aquela memória romântica, né? De quando tinha 14 anos e tal. Agora, se você tiver bastante unidade com 2 e 3... E eles têm um cuidado também, assim, ó. A maior parte dos fios aqui da frente são fios com um cabelo só. Mas é a maior parte, não todos. Porque a natureza também não escolhe. Aqui só vai ter o que nasce 1 ou o que nasce 2 não vai vir aqui. A natureza ela é caótica, né? Ela vai. Inclusive, nessa consulta que eu fiz com essa médica, ela mostrou, ó, isso aqui é uma linha frontal de uma pessoa que nunca fez implante. Tem fio com folículo com 1, folículo com 2, folículo com 5. Então tem essa história que você vê muito na internet, né? Não, que na Turquia eles não selecionam os de 1, nada a ver. Nada a ver. É misturado, só que é mais preponderante os de 1 fio só. Agora é misturado, porque a natureza é misturada, é caótica, não é feito à mão, né? Isso, e aí ela avaliou como a sua cirurgia? Avaliou excelente. Excelente. E eu tô falando assim, eu voltei, saí de lá no domingo, voltei segunda e terça eu já tava na clínica dela. E aí? Que é aqui próximo ao Ibirapuera. A gente, na verdade, não fala mal de ninguém, isso que é a nossa estratégia. A gente nem no nosso negócio de turismo, nem no caso de assessoria de clínica, de jeito nenhum a gente optou caminho de não falar mal de ninguém. Aí a gente apresenta o nosso serviço, falamos da clínica, mostramos o trabalho que elas estão produzindo, estão oferecendo. Então, falar mal de alguém a gente não tem esse hábito. Mas esse assunto de procura aumentou vindo do Brasil. Agora entrou muito também as propostas, ofertas, pessoas também estão recebendo com certeza valores muito baixos, também querendo fazer um nome no Brasil. Mas um ponto que a gente destaca muito é esse nosso serviço, apoio de cirurgia. Isso que é um ponto que a gente tenta oferecer como uma solução. Muitas vezes a pessoa viaja, faz cirurgia, volta para casa sozinho. A clínica está lá, o paciente está aqui, avançando dia a dia, crescimento de situação, e só que aí na hora de quiser consulta uma coisa, a clínica não retorna, porque serviço finalizado já lá na Turquia.
aí necessita uma orientação, medicamento, fica preocupado com alguma novidade que apareceu no local de cirurgia, não tem mais retorno da clínica. Então, nesse sentido, a nossa maior promessa é isso, atender também a pessoa depois de retornar da Turquia para a sua casa. Porque principalmente primeiro mês, né? Aí ainda depois de ficar enraizado, passar os primeiros 3 meses para o crescimento de novos fios, acho que esse período é fundamental. Então, nesse sentido, nossa empresa, agência de turismo, chamada Turquia Brasil Turismo aqui no Brasil, né? Então a gente está tentando oferecer esse serviço de acompanhamento dia a dia, tempo todo, depois da retornarem da clínica. Então, esse tipo de encontros nós queremos fazer muito. E aí, quando a gente convidou você, o que sentiu? Cara, eu vim assim, porque se eu não tivesse gostado, eu não falaria mal, porque não é do meu perfil, mas eu não viria. Não viria. Mas eu curti. Eu curti principalmente porque eu achei que assim, vocês se preocuparam em fazer algo que fosse além do que era o arroz com feijão. E serviço no Brasil é muito caro. Todo tipo de serviço é muito caro. Então, só transfer, por exemplo, que vocês fizeram lá com a gente, se eu tivesse que pagar, eu teria gasto umas 500 liras turcas a mais. E talvez não seria naquela van que é quase uma limusine, que tem água, tem balinha e tal. Talvez eu pagaria um Uber. É o que eu iria pagar. Então eu acho que é legal, eu acho que vale a pena. Se está buscando só preço, não sei, acho que tem que ser preço e a experiência. A experiência é muito legal. Alguém tem dúvida, pergunta, por favor? Na hora de fazer a marcação, eu estou vendo que o seu está bem reto. Ele que define ou você que pede, eu quero desse jeito? Beleza, como você chama? Raul. O Raul, na verdade, cara, aqui tem um zigue-zague, tá? Ele tem um zigue-zague. Então o que eu fiz? Eu levei a foto de como eu era. Por sorte eu tinha umas fotos de adolescente, sabe? Adolescente que tira a foto assim bem perto. Isso aqui é bem como já era o meu desenho mesmo. Só que se olhar de perto aqui, eles não estão assim, ó, eles estão assim, ó. E tem área que tem, por exemplo, que ele faz um Vzinho para fazer essa parte aqui, com vários fios. O outro Vzinho tem menos fios, que é para simular mesmo o fenômeno da natureza mesmo. Ele já tem a direção de fio? Sim, eu coloquei aqui ao lado, ó. Aqui eles fazem para trás. Para trás, né? Tá? Eles fazem para trás. Agora tem que tomar cuidado, algumas coisas. Esse que você faz aqui para trás, em função da angulação dele ficar diferente, às vezes, isso eu vi alguns casos de clínicas aqui no Brasil, e tem um coreano também que faz vídeo na internet que é bem legal. Ele colocou e quase não fixou nada, porque quando colocou nessa diagonal, não alcançou o vaso sanguíneo, então aquele folículo morreu. Então aqui é um pouquinho mais delicado, tá? Você vê que esse lado meu cresceu mais do que esse aqui, né? Pode ser que depois eu tenha que fazer uma segunda correção, que é um processo meio que natural, porque o cara está fazendo uma coisa muito artesanal. Mas eles ficam ligados. Agora sim, como tudo, né? Eu chegava e eu falava assim, ó, não esquece de colocar assim, hein? Aí o Alá, que é um outro rapaz que trabalha lá, que fala inglês, eu falava, ó, fala pra eles. Ele, não, eles já sabem, mas aí eu ia ver, eles tinham feito mesmo. Então é bom você dar um toque, cara, porque tem bom profissional em tudo, né? E a clínica eles falaram que eles fazem 6 cirurgias por dia, eles devem ter uma equipe. De repente tem um cara lá que é bom você dar um toque, né? Sim. Se tiver aqui, né, o cabelo tipo redemoinho, assim, eles fazem, já falam na marcação pra você. É bem legal, cara, bem legal. Aí é bom sempre você opina. Sim, tem que ficar esperto. Aquilo vai ficar pra sempre em você, né? Então tem que falar mesmo, né? Ó, não gostei. A primeira linha que eles fizeram em mim, cara, sempre, cara, era uma linha. Eles falam pra você, franze a testa. Franze a testa. Aí ela fez o desenho. Você vê que é uma pessoa que está acostumada a mexer com estética, porque eles já no teu mapeamento colocam lá se você é caucasiano, se você é negro, cada um tem um padrão, né? Aí fez, eu falei, não, moça, eu não quero não. Aí fez um pouquinho mais alto, eu falei, não, mais alto, eu nunca fui assim, cara. É que na verdade, quando eu mando a franzir a testa,
na primeira ruga para você chegar no ponto, né? ponto. Eu tô falando porque eu já fiz duas, né? Eu fiz a técnica antiga, então o meu foi o retalho de cortou, né? Cortou, FT, tal. É a né? mesma coisa, só que você tira um retalho. Então você não precisa raspar o cabelo, esteticamente eu acho que até melhor, né? Você não precisa raspar cabelo e tal, é mais dolorido. Não anestesia, porque depois você leva a primeira picada e você não sente mais nada. Você sente depois para tirar ponto, né? Tem ponto, tem tudo isso. Mais trabalhosinho, né? Mas a marcação é assim, geralmente quando você franze a testa, em cima da primeira ruguinha, aí eles fazem o fio. É isso aí mesmo. É isso aí, né? Aí tem o negocinho, eles perguntam se você quer usar um laser, né? Tem um laserzinho, né? Que eles colocam um negócio aqui, vem o laser aqui e tal. Pra fazer Eu não gostei com aquilo. Eu falei, não, faz manual. Por quê? Fica muito perfeito com laser, cara. Vai ficar simétrico. Fica muito simétrico. Nós não somos assim, né? A gente tem uma orelha mais alta que a outra. Você vê no detalhe, é tudo torto, né? Eu falei, não, faz na mão. Aí eu tava com as fotos, então facilitou bastante também.